Filho não vem com manual, não é mesmo? Mas bem que a gente gostaria, não é? Pois é, eu tenho aqui um manual para vocês. Na verdade, algumas dicas bem práticas de como lidar com filhos, crianças e adolescentes, respondendo várias perguntas que vocês me mandaram. Então, vamos lá, vamos conversar um pouco. E se vocês quiserem fazer as perguntas agora em direto, eu vou lendo aqui no nosso chat e vou respondendo também. Lembrando que, se você não tem filhos ou tem filhos adolescentes, não pense que essa live também não é para você, porque nós somos o adulto reflexo da criança que já fomos um dia. Então é bom rememorar como é que a sua mãe e seu pai faziam com você, o que você fazia quando você era pequeno, para poder pensar um pouco nas consequências do seu comportamento hoje como adulto. Boa noite, meu nome é Andréa Fidelis, eu sou psicóloga online e estou aqui então para a gente conversar um pouco sobre esse mês de outubro, onde nós estamos falando sobre pais e filhos, e essa semana a gente está falando mais sobre a relação de crianças pequenas e adolescentes com os pais. E aguardem que esta semana nós já vamos entrar também conversando bastante sobre adolescente, que eu sei que é uma dúvida que muita gente tem, certo? Então, vamos respondendo algumas perguntas que as pessoas me fizeram, né, sobre como ter um manual para conversar com os filhos, não é? O que é o mais difícil, como lidar com as crianças e com os adolescentes. Então, eu vou respondendo algumas perguntas e vocês vão aqui também me fazendo as perguntas que vocês acharem pertinente e eu vou respondendo, certo? Bom, a primeira dúvida que muitos pais têm é que eles não conseguem conversar com seus filhos, não é? Eles gostariam de ser ouvidos, gostariam que os filhos levassem em consideração o que eles falam, não é? Então eu quero que você lembre um pouco como é que era a sua relação com a sua mãe, com o seu pai. Você se sentia ouvido e respeitado, não é? Com que idade seus pais começaram a falar com você? Uma das maiores dificuldades das famílias hoje é porque elas não conversam com seus filhos. As pessoas ficam muito presas nos celulares, ficam muito presas na televisão, ficam trabalhando muito e acabam não tendo tempo para conversar com as crianças ou com os adolescentes. Então aqui vai a primeira dica que eu já dei num dos meus reels dessa semana, aqui no post do Instagram. Se você quer que o seu filho ouça você, se você quer conversar com ele, não espere ele ser adulto para começar a fazer isso. Desde muito pequeno, crie rituais onde vocês possam conversar uns com os outros, não é? Seja no carro, seja na hora do almoço, do jantar. Eu me lembro de famílias que nunca sentam para jantar juntas ou para comerem juntas ou não tem momentos todos juntos, não é? É importante vocês poderem ter um momento onde todas as pessoas ficam juntas, onde vocês possam conversar, mas não é um momento de falar e dar chá de explicação para os filhos ou para os adolescentes. É um momento de realmente troca, de ouvir as coisas que os adolescentes e as crianças têm para te dizer, mesmo que sejam assuntos não interessantes para você. Né? Se seu filho vai falar sobre futebol, sobre quem está na primeira divisão, na segunda divisão, e você não tem interesse nenhum nesse assunto. Eu lembro que o Marco, meu filho mais velho, adorava falar sobre futebol e como é que tinha sido o gol do fulano, do ciclano, e eu não gostava de futebol. Para mim, assim, eu tinha que me esforçar para prestar atenção. Só que este é um hábito que foi ocorrendo e ele foi percebendo que ele podia conversar comigo qualquer assunto, não é? Aí muitas pessoas me disseram assim, André, eu nunca conversei com os meus filhos e agora eles estão adultos, eles estão maiores, estão adolescentes e eles estão rebeldes e não falam comigo. Pois é, se você está numa postura sempre que você é superior, que você sabe mais, que você critica o seu filho ou a sua filha todo o tempo, não é? Isso faz com que ele também não queira falar com você. Não é? E se ele não tem esse hábito, ele nas primeiras vezes ele vai ficar olhando para o celular ou vai olhando para a televisão e não vai conversar com você. Mas você tem que insistir, crie momentos de conversas descontraídas. Lembre que tudo é um processo e que demora um tempo. Fale mais, aliás, desculpe, ouça mais e fale menos. Né? Que esta é uma forma de poder prestar atenção no que eles dizem. Genuinamente se interesse pelos assuntos, dê a sua opinião sem dar aula para os filhos, porque o adolescente, a rebeldia deles às vezes está em se sentir sempre menosprezado e inferiorizado pelos pais. E a criança ouve com muito prazer e se sente muito amada se o pai e a mãe conversam com elas, mesmo quando elas são muito pequenas, certo?
Um outro tema muito pertinente que as pessoas têm trazido muito é a rebeldia dos adolescentes. Teve uma pessoa que me escreveu assim: a minha filha não fala comigo, tudo que eu digo ela debocha, tudo que eu falo ela disse assim, ela joga as patas sobre mim, não é? Não tem jeito, a gente não tem uma boa relação. Bom, a adolescência é uma das fases mais difíceis para os pais. Sabe por quê? Porque a criança que se torna adolescente, ela tem que fazer uma separação dos pais, uma separação de dependência emocional. Só que para isso, para ela também é difícil. Ela para de olhar o pai e a mãe como super-heróis e começa a ver eles como seres humanos falíveis, porque todos nós temos os nossos defeitos e falhamos. E para a criança que vai se tornando adolescente, é muito difícil olhar para o pai e a mãe e perceber os defeitos que eles têm. Então, o que ele faz? Geralmente, quanto maior a rebeldia, maior também é o amor que essa criança, esse adolescente, vamos chamar assim, tinha pela mãe e pelo pai. Então, se o seu adolescente está muito rebelde, eu te aconselho a fazer, a próxima vez que puder, o Conversas Decisivas comigo, curso online, para aprender a abordar este adolescente de uma forma menos mais fácil, menos difícil, não é? Mas algumas dicas podem ser bem usadas, assim, mesmo que ele seja muito rebelde. Quando ele estiver muito agressivo, não entre na agressividade dele. Fale do seu coração, diz assim: meu filho, por que tu tá brigando assim comigo? Não é? Não entre no confronto, você não precisa entrar no confronto. Não precisa tudo virar um campo de batalha. Às vezes a gente pode falar do sentimento. E se tu olhar para o teu filho, para tua filha rebelde e dizer assim: meu filho, eu me magoei com o que tu falou para mim. Eu achei que tu fosse agressivo comigo, me senti muito agredida pelo aquilo que você falou. Eu gostaria que a nossa relação fosse melhor. E esta criança, esse adolescente, melhor dizendo, vai aos pouquinhos também percebendo que ele pode magoar o pai e a mãe e vai melhorando o tom da rebeldia, diminuindo a rebeldia, né? Mas lembrem-se, se a sua adolescência foi difícil, se você não teve pais continentes ou pais que conseguiram lidar com a sua vida de adolescente, você também vai ter dificuldade de lidar com seu filho ou sua filha adolescente. Tudo na nossa vida é uma repetição, não é? Eu tive também uma pessoa que me escreveu dizendo assim: você falou que o pai é importante. E foi interessante porque até acabou um cliente me mandando uma reportagem sobre a importância dos pais na vida dos filhos, né? Que até os anos 1990 não se falava da importância do pai, só se falava da importância da mãe. E essa minha cliente me mandou uma mensagem dizendo assim: eu me criei sem pai, não me fez falta nenhuma. E eu tive uma filha, né, que o meu ex-marido não assumiu e eu criei minha filha sozinha. Também não fez falta nenhuma. Gente, vocês conseguem perceber que a pessoa repetiu um padrão? Não é? Quando a gente não reflete, não pensa e não se examina emocionalmente, a gente tende a repetir a história dos pais. E repetindo a história dos pais, a gente repete também a nossa conduta como pai. Aquilo que a gente viu do pai e da mãe da gente, a gente repete igual. Quais de vocês já não viram assim vocês dizendo frases que a mãe de vocês ou o pai de vocês dizia e que vocês detestavam, não é? Então, ser pai, ser mãe sempre é complicado, principalmente para quem nunca fez terapia ou para quem nunca pensou seriamente sobre o seu comportamento. Acaba repetindo aquilo que aprendeu, mesmo que não gostou, certo? Então, aqui é uma dica mais importante de todas. Pense um pouco na sua relação com os seus pais e veja o que você está repetindo. Porque tem gente que diz assim: não, eu sou completamente o oposto da minha mãe. Eu faço exatamente o contrário. Eu pergunto: será? Também está repetindo. Está repetindo o oposto. E o oposto necessariamente não é bom. Porque se você é quem você é, você também deve às histórias que você teve, não é? Uma outra coisa que me perguntaram muito sobre as birras infantis. Eu disse que aos 2 anos de idade é normal que a criança comece a ter birra, porque ela começa a se dar conta do que ela quer e que não quer. Só que como ela não tem maturidade emocional, o que acontece? Ela começa a fazer birra, a tentar conseguir à força aquilo que ela quer.
não é? O que os pais têm que fazer é não incentivar a birra, não deixar com que ela conquiste as coisas pelo choro, por se atirar no chão. Mas isso tende a passar de qualquer forma. Tem pessoas que colocam, tem famílias que colocam o filho como o rei, o centro das coisas, né? E aí essas birras não vão ficar só nos 2 anos de idade, vão continuar para sempre. Até mesmo quando ele for adulto, porque ele vai aprender que quando ele diz é lei. Então vamos falar um pouquinho sobre o filho rei, a filha rainha. Uma vez eu fui num aniversário, alguns anos atrás, de uma amiga minha, e lá tinha uma criança de 6 anos de idade, mais ou menos. Era a única criança que tinha lá, era o aniversário da avó, né, de uma das avós. E a mãe estava dando comida na boca da criança porque ele não queria comer, né? Enquanto ele brincava fora da mesa, enquanto o pai jantava no aniversário. Quando o pai terminou de jantar, ele trocou de lugar com a mãe. Ele foi dar comida na boca da criança enquanto ela corria, caminhava, brincava por todo lugar e não sentava para comer, a mãe pôde jantar. Aquele pai e aquela mãe ficavam só em volta do menino. E às vezes diziam, olha filho, vamos cantar parabéns para a avó. E o guri nem dava bola. E eles acabaram não conseguindo cantar parabéns junto com a avó, porque o menino quis sair não sei aonde. Na hora que ele levantou e disse, eu quero ir embora, os pais levantaram e foram embora. Deram tchau para todo mundo, pediram desculpa e foram embora. Esta criança mandava nos pais. Quem é o adulto aqui? Quem é o adulto que tinha que gerenciar e educar esta criança? Também eu vi uma mãe que era professora e que era professora de escolinha infantil. E ela foi ser mãe a primeira vez, não é? E começou então a ter toda uma fantasia de que ela era uma mãe maravilhosa, que ela ia brincar e que ela ia fazer as coisas. Só que o filho dela chorava e gritava e ela não conseguia acalmá-lo, né? E ela acabava fazendo tudo o que ele queria. E às vezes, quando ela pedia para ele fazer alguma coisa, já estava com uns 3, 4 anos e ele batia o pé, jogava os brinquedos longe, não queria brincar com ela se escondia atrás da porta para chorar. Como uma criança. E eu lembro que eu perguntei para elas, mas quem é o adulto aqui? Lembrem que as crianças não podem ser o centro do mundo da gente, e muito menos os adolescentes. Tem casais que vivem uma disfunção, não é? E que colocam o filho como seus parceiros. Eu vejo tanta gente como parceiro do filho, tanta mãe como parceiro do filho, tanto pai como parceira da filha, que o casamento se desfaz, não é? Ou às vezes fica muito fragilizado. Ou às vezes o casal fica em volta desse filho e esse filho toma todas as decisões. Eu também vi um casal que o filho ia começar a estudar com 6 anos de idade e eles começaram a visitar as escolas na frente, né? E diziam para ele, filho, qual escola você quer estudar? Pela fachada. E era o menino de 6 anos que tinha que escolher. Isso é muito para uma criança. Quem tem que educar são os pais. Então, isto vai para o manual, sim, dos pais. Lembre, quem é o adulto aqui nessa relação? É você. E você que vai ditar o horário para seu filho dormir, o que ele vai comer, como que ele vai ser educado, se ele vai cumprimentar as pessoas. E se ele for mal educado, você vai ensinar. E ensinar necessariamente não é brigar, não é bater, não é ser rude, mas as coisas precisam ser pontuadas. As crianças precisam de referência. Elas precisam que os pais digam o que é certo e o que é errado. E quando os pais dizem isto é errado, ela tenta fazer para ver se os pais são coerentes. Porque muitas vezes os pais não são coerentes. Um diz A, outro diz B. Ou diz assim, respeita a tua avó, mas ele é filho e não respeita a mãe, né? Aprende a dividir as coisas, mas quando está em casa não divide nada com ninguém. É preciso ter espaço, sim, de conversa com os filhos e de ensinamento. Eu me lembro quando eu ia num aniversário e os meus filhos estavam no carro, eles eram pequenininhos, eu dizia para eles, eu ensinava, porque a gente tem que ensinar os filhos, não é? Olha, quando a gente chegar na casa do fulano, vocês vão cumprimentar o aniversariante, vão dar a mão, né? Ou vão dar beijinho e vão dizer parabéns, feliz aniversário e vão entregar o presente. Ok?
E às vezes eu tinha um dos meus filhos que era muito tímido e ele não conseguia fazer isso. Ele baixava a cabeça e falava bem baixinho e tentava se esconder atrás do irmão, porque ele era tímido. Só que eu dizia que isso podia ser interpretado como má educação, que ele tinha que, mesmo com timidez, cumprimentar a pessoa, né? Quando as pessoas vinham nos aniversários deles, eles diziam: "Tu não vai me cumprimentar pelo feliz aniversário?" Quando eles iam na casa das pessoas, eles cumprimentavam as pessoas à chegada. E quando as pessoas vinham na nossa casa e não cumprimentavam, não nos cumprimentavam, eles diziam: "Mãe, que crianças mais mal educadas, não é?" É verdade. Eu fui perfeita? Não, não fui perfeita. Mas eu quero trazer isso como exemplo de que os pais precisam ensinar. Esse casal que ficava se revezando para dar comida para a criança, o que ele estava ensinando? Que ele come como quer, quando quer, no lugar que ele quiser, brincando, e que ele manipula os pais. Os pais podem dizer: "Tu vai comer sentado à mesa, eu não quero comer agora, ok." Não precisa empurrar a comida, não estou dizendo isso. Mas aí você vai determinar, mas também ele não vai comer outras coisas, outros doces, ninguém vai ficar correndo atrás da pessoa para dar comida, não é? Nós precisamos criar regras e os pais parecem que têm medo de criar regras. As regras não são para oprimir, mas são para ensinar. E quantas pessoas têm dificuldades disso? Da mesma forma, às vezes os pais também esperam demais dos filhos. Eu recebi um chamado para fazer uma orientação familiar sobre uma família que dizia que o filho estava muito inseguro, que ele chorava para ir para a escolinha e quando ele ia para a escolinha ele se abraçava na mãe e chorava muito e queria sempre ficar com alguma coisa de casa, né? Eu perguntei: "Quantos anos tem essa criança?" Eles me disseram: "Ela tem 3 anos de idade." Gente, uma criança com 3 anos de idade pode ser insegura sim, pode ser imatura sim. Isso não quer dizer que ele tem algum problema emocional. Os pais quererem que uma criança seja madura e que sempre faça tudo bem também é uma disfunção dos pais. Quem é o adulto aqui? Qual é a premissa que para a gente seguir então um manual para os pais é entender que as crianças estão para aprender e que a função do pai e da mãe é de ensinar, não é a escola que ensina. A escola ensina várias outras coisas, habilidade social, lidar com outras pessoas, lidar com as crianças, lidar com a competição, aprender cognitivamente, né? Porque essa é a função do professor, lidar com a comunidade, lidar com situações fora da família, lidar sozinho, aprender a lidar com situações emocionais e sociais sozinho. Mas quem ensina como as pessoas, quais são os valores, como a pessoa tem que se comportar e vai trabalhando as habilidades de crescimento são os pais. Assim também vem uma questão dos pais separados. E aí nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Olha só, a Fábio disse assim: "Na vida todos nós precisamos respeitar alguém." É verdade, né, Fábio? A gente precisa respeitar, começando a respeitar os pais. E isso é algo que os pais têm que ensinar. E se você estiver muito perdido, né, vá se encontrar. Ninguém pode ser pai ou mãe se não sabe ser filho, se não sabe ser adulto, se não sabe cuidar de si próprio. Certo? A gente tem que saber qual é o nosso lugar. E qual é o lugar de cada um, né? O lugar de pai é de pai, de mãe é de mãe, de filho é de filho. Agora vamos entrar um pouquinho nos casais separados, não é? Que eu também recebo muita demanda, principalmente dos homens. Olha que interessante, eu tenho vários, não é um, nem dois, nem três, eu tenho vários pacientes, pais separados, homens separados, que eles têm interesse, ouçam isso as mulheres que estiverem aqui e repassem isso. Eles têm interesse genuíno de conviverem com seus filhos, de educarem os seus filhos e que às vezes se sentem desrespeitados ou desprestigiados por causa das ex-esposas. Porque ainda há na nossa cultura de que a mulher é que cria e cuida sozinha. E muitas vezes as mulheres separadas por mágoa do seu ex-marido afastam os filhos, não é? Dos seus pais. Eu estou a dizer para vocês que toda criança merece um pai e uma mãe. E que usar a criança para falar mal do pai ou para falar mal da mãe é uma relação imatura e irresponsável, tanto do pai quanto da mãe. Então, se você faz isso, se o seu parceiro ou ex-parceiro, parceira faz isso, está sendo muito imaturo. E você pode dizer para o seu filho: sua mãe ou seu pai, né, às vezes
fala coisas que fazem você ficar triste. Mas tudo bem, um dia você vai entender. Você não tem que jogar a criança para pais separados, nunca, nunca um contra o outro. Nunca coloque seu filho ou sua filha na posição de ter que escolher o pai ou a mãe, porque ela não tem condições de fazer isso. Para ela é muito doloroso ter que fazer isso. E quanto menor a criança é, mais medo ela tem de perder o amor do outro. Então, quando ela tem que escolher entre um ou outro, ela tem muito medo, porque aquele que ela escolhe, ela perde o amor do outro. E se ela escolhe ficar com aquela pessoa, é por insegurança. Né? Geralmente a mãe faz isso. Se seu pai é um sem vergonha, o seu pai é isso, o seu pai é aquilo. Eu pergunto, quem escolheu o pai para aquela criança? Foi a criança? Ou foi você, adulto, que fez um casamento que não deu certo? E tudo bem, mas por amor a seus filhos, vocês têm que ter um mínimo de respeito pelo outro, né? E dar o lugar que o pai e a mãe precisam. É lugar de fala, né? De combinar coisas sobre a escola, sobre a educação, minimamente. Às vezes, se isso é impossível, você que é separado ou separada, você cria sua regra e aí se a criança disser para você, lá na casa do pai não é assim, é melhor? Ou lá na casa da mãe não é assim, é melhor? A criança fica jogando com você, porque a criança joga, né? As crianças também podem ser más às vezes. E aí você diz, ok, se na casa da mãe tu respeita a regra da mãe, na minha casa tu vai respeitar a minha regra. Porque para mim esta é a melhor. Então, esta é uma dica importante para quem tem filhos, são casais separados e tem filhos. Não deixe o seu filho, não faça do seu filho, né, um jardim de infância maravilhoso ou um playground toda vez que vai para sua casa para ele gostar mais de você. Você não tem que criar uma super agenda de festas e comidas e maravilhoso para que ele goste de você. Ele não tem que gostar somente de você, ele tem que ser educado por você. E se ele começar a manipular, e isso é normal entre as crianças, manipulação entre os pais separados ou os avós, diga isso, respeite a casa do seu pai, mas aqui na minha casa as regras são essas e você vai respeitar. Respeite a casa da sua mãe. Né? Mãe, você fala mal do pai, tal, não deve falar, desculpe, errei, não deveria falar. Quando você for adulto, você vai poder tomar as suas decisões em relação à personalidade do seu pai, à personalidade da sua mãe, ok? A Fábio trouxe aqui, os dois são importantes, a criança não tem maturidade para escolher, não tem mesmo, Fábio. Eu acho que o mais importante para a gente ter um manual, e vocês podem continuar me mandando as perguntas, eu vou responder, seja a fase que for, para quem for assistir amanhã, não é? Porque eu sei que nessa mudança de horário, eu ainda não tô conseguindo que o público todo que estava acostumado a me assistir venha para segunda-feira, apesar de terem escolhido, né, esse horário. Mas logo a gente volta de novo a ter uma participação maior. Mas você que não está conseguindo assistir nesse horário, o pessoal de Portugal, que assistia muito e agora é muito tarde lá em Portugal, não é? Façam as perguntas, pode ser em direto, pode ser aqui nesse comentário, eu vou responder para você. Vou responder qualquer questão que você tenha dúvida sobre sobre o horário do sono, como tirar as fraldas, como lidar com notas baixas na escola. E aguardem, essa semana eu vou publicar no YouTube uma entrevista que eu fiz com a Aline, que é uma psicóloga especializada em psicopatologia infantil, né, e psicopedagogia, e vai falar sobre autismo. Então, gente, o mais importante para a gente ser um bom pai, uma boa mãe, é ter a certeza de que a gente vai errar. Porque ninguém é perfeito. E tudo bem, um filho e uma filha não precisam de um pai e de uma mãe perfeitos. Mas ele precisa que você assuma o seu lugar de adulto e que é de educar e formar o seu filho. É você que tem que ensinar o seu filho a ter um bom comportamento e aprender as coisas dos relacionamentos. Não deixe isso para ninguém. Não é só a mãe, não é só o pai. Não são os avós, é os dois, é o pai e a mãe, certo? O importante é ter equilíbrio, disse a Fábio. Um beijo no coração e espero que vocês tenham aproveitado muito esses manuais aqui. Até mais!